Este vídeo é um oferecimento de M-Breda, os melhores substratos, fertilizantes e produtos para aquários de água doce e marinho. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que vira e mexe volta em alta, que é o uso do sal grosso no aquarismo. Devo usar o sal grosso? Como usar o sal grosso? Vale a pena usar o sal grosso? Muitas pessoas falam do sal grosso, mas vamos pensar no uso do sal em aquários de água doce, tá? Vale a pena usar? Como que eu devo usar? Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda bastante a gente. Segue a gente lá no TikTok, que dá uma força também, e vamos pro vídeo. Primeira coisa, pessoal, esse vídeo não é baseado no eu acho, eu penso. Usamos 3 artigos científicos feitos por biólogos, pesquisadores, pessoas que estudaram a fundo isso, tá? E vamos usar esses 3 artigos como base para esse vídeo, que vão estar aqui na descrição, que são do Embrapa. Bom, pessoal, em que ocasiões, em que situações usaram o sal grosso com sucesso? Teve 2 que eu achei que foi mais bem sucedido, mais bem relatado e disseminado como estudo científico. A primeira é no transporte de peixes e na segunda é o tratamento do íctio. Bom, na primeira eles usaram uma certa quantidade de sal para controlar, certo, a osmolaridade do peixe, porque no transporte desses animais muitas vezes eles acabavam se estressando, acabavam perdendo esses sais da água, retendo muito líquido e ficando mais suscetíveis a doenças, mais vulneráveis, mais imunodeprimido, ou seja, a defesa do organismo dele ficava mais fraca. E notou-se que quando se usa uma certa dosagem controlada de sal no transporte desse animal, ajuda a ter um controle osmolítico, ou seja, os sais do peixe acabam não se perdendo, ele acaba ficando mais tranquilo e as chances dele adoecer, o estresse acaba diminuindo no peixe. Então a primeira situação que a gente vê o uso do sal em estudos científicos, por cientistas, que vai funcionar é no transporte de animais para longas distâncias. O segundo caso que eu vi, mas não seria viável no aquarismo, é no tratamento do íctio. O íctio é uma doença causada por um parasita, que muitas vezes causa vários pontos brancos no peixe, e é uma doença que é muito fácil de se tratar, porém é muito mortal. Se você não identificar no começo e não tratar no começo, o peixe pode acabar morrendo. Nesse estudo deram um banho de sal grosso no peixe, com uma dosagem específica por um tempo específico, e usaram também uma substância chamada verde malaquita no aquário, junto com o aumento da temperatura para combater esse parasita, que é o íctio, certo? Bom, resolveu, foi catalogado como um artigo científico que funciona. Agora vamos lá. E aí, como que eu uso isso no aquário? Vale a pena, não vale a pena? Vou dar um pouco da minha opinião e falar um pouco da minha experiência. Bom, como sabemos, muitas vezes quando a gente vai transportar um animal, a gente tem uma curta distância. Raramente a gente vai transportar um peixe de uma cidade para outra. Então, se você for transportar um peixe de uma loja para sua casa, da sua casa para a casa de um amigo, em mesma cidade, não compensa você fazer esse tratamento com o sal, tá? Se for para uma cidade para outra, seria algo muito interessante, que ajudaria bastante. Às vezes você vai mudar de cidade, vai mudar de estado, ou vai em outra cidade comprar um peixe e vai percorrer uma grande distância, é um uso bem interessante para se testar, para se usar, para garantir a saúde do animal. Caso contrário, eu acho que não seria viável a pequenas distâncias. Às vezes você tem uma loja, às vezes você vai até uma loja e acaba não compensando. Agora, o uso do sal no tratamento do íctio, eu acho que não compensa nem um pouco. Por quê? Não foi usado nesse artigo, até como mostra lá, apenas o sal para tratar a doença. Foi usado também a verde malaquita e foi usado o aumento da temperatura. Então, basicamente, o sal por si só não resolve o problema do íctio. Então, muitas vezes, a chance de você errar no banho e acabar prejudicando o peixe é muito grande. Então, é melhor você apenas usar o remédio para o íctio, que não é dispensado com o uso do sal. Mesmo usando o sal, você tem que usar o remédio do íctio e aumentar a temperatura. Se você fizer só esses 2 passos sem o sal, é 100% garantido que você vai matar o íctio e muito mais fácil de você agir no seu aquário
sem riscos. No caso do banho de sal, se você errar a dosagem ou o tempo, tem sim riscos. Então eu acho que não compensa nem um pouco nesse caso, porque o estudo deixou claro que só o banho de sal não resolve. Então não compensa você entrar com ele, visto que resolve sim só com o tratamento do remédio para ictio, que não é dispensável, junto com o aumento da temperatura. Tem muita gente que coloca sal no aquário para prevenir doenças. Mas uma coisa que a gente tem que entender que o principal na prevenção de doenças é uma água de qualidade, ou seja, você fazer TPA com a frequência correta, você usar uma mídia biológica de qualidade para você ter amônio e nitrito zerado, você evitar o excesso de ração no teu aquário, porque esse excesso de matéria orgânica pode fazer com que bactérias ruins se proliferem em excesso e deixem os seus peixes doentes. Sifonar o fundo do seu substrato. E também, muito importante, dar uma ração de qualidade, porque se o peixe não tiver uma boa alimentação com tudo que ele precisa, ele não vai ficar com uma imunidade forte. Mas infelizmente o que acontece é muitas pessoas incentivarem e disseminarem o uso do sal como algo milagroso. Coloque uma quantidade X por litro de sal no seu aquário e você não vai ter problema com doença, com nadadeira ruída, com bactérias, com fungos, etc. Sendo que isso não é verdade. Se você não tomar os outros passos que a gente disse, só colocar sal no seu aquário não resolve nada. Embora um estudo ou outro cite sim que tem como você fazer uma prevenção por um tempo indeterminado, adicionando sal no seu aquário, muita gente acha que isso dispensa os principais meios de prevenção de doenças. Se você for ler artigos sobre como cuidar, como alimentar, desenvolver ou criar animais, eles falam que é muito importante uma boa oxigenação, evitar o excesso de ração, você limpar o fundo desse tanque para tirar esse excesso de ração, e em alguns casos ter sim uma filtragem, que no caso da piscicultura, que é em larga escala, nem sempre compensa, mas no caso do aquário, que é em pequena escala, é indispensável uma filtragem biológica. Lembrando, pessoal, que ninguém sabe tudo, não estou falando que tudo que eu falei é absoluto, que eu sou dono da razão. Se você não concorda, tudo bem, afinal, juntos somos mais fortes, e se o mundo fosse só preto ou só branco, não teria graça. Então o fato de você não concordar não faz eu gostar menos de você, ou ser contra você, ou ter raiva de você. Pelo contrário, se você não concorda, comenta aqui embaixo, comenta o porquê, porque juntos podemos reunir mais informações e crescer no hobby. Não brigando, mas trabalhando junto para disseminar informações de qualidade. Vou deixar aqui embaixo os primeiros links na descrição do artigo científico, se vocês quiserem ler. São vários artigos, não é só um, a gente estudou antes de fazer o vídeo. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Falou!